Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse vídeo eu quero falar sobre teorias econômicas. E para exemplificar bem isso, eu quero conversar com vocês sobre duas escolas de pensamentos dentro da economia que foram as mais importantes, que inclusive é objeto de debate até nos dias atuais. A primeira é a escola marxista de economia e a segunda a escola austríaca de economia. Pela escola marxista, obviamente, é representada por Karl Marx, e na escola austríaca eu vou falar sobre Friedrich Hayek. Mas antes, eu queria mostrar um vídeo para vocês que vai ser a base de toda a nossa conversa aqui. Para depois disso a gente poder falar sobre teoria monetária, teoria econômica, as escolas, etc. Vamos lá? Aqui é um vídeo de um chinês em uma fábrica aí, provavelmente na China, em que ele fala sobre a marca de uma bolsa Birkin, que é vendida aí pela rede Hermès, que é artigos de luxo para mulher, bolsas, acessórios, etc. E é interessante que essa briga aí comercial entre Estados Unidos e China levantou um debate sobre taxação, sobre valores de importação, etc. E o valor desse produto, o que me chamou a atenção justamente é a forma como ele descreve, que na verdade não era algo tão incomum para a maioria das pessoas, né? Mas assistam até o final que vocês vão entender. Vamos lá, dar o play aqui. This Birkin bag at Hermes Boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the three top-level suppliers. One is called Nuti from Italy. The second is Weinheim from Germany, and the third is Haas from France. One piece of Togo leather, the same leather as this one, will cost 450 USD. Bom, só até aí. Perceba que ele mostra a bolsa e todos os insumos, a maioria deles, que é utilizado para a confecção dessa bolsa. Então ele fala de insumos da Itália, da Alemanha e da França, aí, como o couro, que custa 480 dólares. Então, se você verificar o vídeo até o final, essa bolsa não custou mais que 1.000 dólares, né, para a confecção geral. Para a fabricação, eu imagino, apesar de ser artesanal, que também não demore aí mais que 1 ou 2 dias para ser fabricada. E aí nós levantamos uma pergunta: qual o valor que deveria ser posicionado, agregado no mercado para uma bolsa dessa que tem um valor final aí de menos de 1.000 dólares? Então será parte do nosso debate, o preço dos produtos. A teoria monetária diz que o valor que é injetado no mercado, que é fabricado pelo governo, ele vai ter um impacto muito grande na economia, na sociedade, no mercado como um todo. Por quê? Quando o governo começa a imprimir muito dinheiro e esse dinheiro se torna disponível para a maioria das pessoas, o que acontece? A tendência ela é perder o seu valor no mercado. Isso é a desvalorização da moeda, às vezes corte de investimentos estrangeiros, a redução de trabalhos formais, desvalorização até mesmo pela alta do dólar. E por fim, nós temos aí muitas vezes a inflação. Mas o que é inflação? O governo define, né, e várias pessoas explicam que a inflação é o aumento dos preços dos produtos e dos serviços. Mas na verdade isso é uma definição meio simplista, porque não explicaria as causas dessa inflação. E a escola austríaca de economia, ou até mesmo os liberais, eles têm uma explicação que eu particularmente acho muito interessante, que é o motivo pelo qual ocorre a inflação, que o aumento na base monetária é que causa em última instância o aumento dos produtos. E o governo, por sua vez, ao tentar contornar essa situação, controlar de alguma forma, ele acaba tendo a gênia ideia de controlar os preços.
E isso já ocorreu várias vezes na nossa vizinha Argentina, no Brasil também já tentou, e em outros países. E sabe quando isso deu certo? Nunca. Porque é exatamente o que eu disse para você agora. Quando o empresário, as pessoas têm que aumentar o valor dos produtos, se o governo tenta impor um valor fixo, né, o congelamento desses produtos, chega uma hora que para o produtor se torna insustentável você pagar por um insumo muito caro, transportar esse produto ou até o processo de fabricação para não ter nada de lucro. Então, muitos até alegam que se isso ocorresse, o congelamento definitivo do produto, a pessoa estaria pagando para trabalhar. Então não é tão simples assim culpar somente o empresário, ou o produtor, ou as pessoas que dependem aí dessa cadeia de produtividade. O governo também tem que fazer a sua parte. Mas daí surge a pergunta: quem define o valor dos produtos? Na teoria econômica, que é um ramo aí da própria economia, ela diz que várias variantes são necessárias para definir o valor na produção, distribuição e o valor final do produto, de modo que o preço desse produto se torna muito subjetivo, porque essas variantes elas vão interferir no olhar do público quanto ao produto, na exclusividade, na classe, né, que está consumindo esse produto, sendo ele mais caro ou mais barato, enfim, diversos fatores. E quanto ao valor do produto, eu trouxe para vocês duas escolas que eu quero debater aqui, que falaram bastante sobre o valor em si desse produto. Primeiro é a escola marxista de economia, que como o próprio nome diz, faz referência a Karl Marx, e o que ele definiu sobre o valor do produto. Para Marx, o valor do produto ele estava definido na quantidade de tempo que seria empregado necessário para a fabricação do seu produto. Bom, por outro lado, nós temos a escola austríaca de economia e temos vários representantes aí. O Mises, que é o conhecido, e o Hayek, né, esse da foto que vocês estão vendo. Bom, o Hayek ele foi um economista, assim como Marx foi, e ganhou também um Nobel de Economia. E para Hayek, diferente de Marx, ele acreditava que o valor de um produto era determinado a partir de sua oferta e demanda. E o que significa isso? Que a sociedade, em sua eficiência no comércio, no mercado, iriam definir os valores ou o valor de um produto, de um serviço. E para todo liberal, assim como Hayek, dentre outros, quanto menos interferência do governo, melhor. Porque para esses liberais, eles acreditam que quando o governo interfere em pontos que são importantes na relação dinâmica, como a economia, ele acaba por atrapalhar, por colocar excesso de burocracia, ou às vezes dificultar o próprio comércio entre as pessoas, entre as nações, etc. Diferente de Karl Marx. Karl Marx, como todos sabem, logo após se consolidou no comunismo, no socialismo, em que as ideias de Karl Marx eles visam mais o poder sendo instaurado através do governo. Na economia não é diferente. Então será uma economia mais planificada, mais controlada pelo governo, com mais intervenção estatal, né? Totalmente contra aí os liberais que acreditam que quanto menos o governo interferir, melhor. Um outro ramo de atividade que também deu sua contribuição para o valor de um produto está na economia comportamental, que é um ramo aí dentro, obviamente, da economia que faz referência, que traz referências da psicologia quanto ao consumo, quanto ao comportamento das pessoas. A economia comportamental, ela diz que existem diversas variantes que acabam persuadindo e influenciando as pessoas nesse comportamento de comprar. E seriam fatores psicológicos, sociais, emocionais, comportamentais, etc. De modo que a individualidade de cada ser humano teria aí um componente extra para
utilizar algo para comprar e consumir. Que o valor de um produto ele é subjetivo, porque ele parte de uma visão muito humanista, de uma pessoa que deseja comprar algo, mas vê um valor intrínseco naquele produto que outra pessoa, de repente, não iria conseguir enxergar da mesma forma. E é por isso que o mercado hoje ele é dinâmico. Nós temos aí o marketing, nós temos publicidade e propaganda que sempre utilizam viés de estudos da psicologia para estudar justamente o comportamento do ser humano, a forma de pensamento, de cognição, de ação para o consumo e etc. Portanto, o vídeo que eu mostrei do chinês no começo aí desse tema exemplifica bem isso, que às vezes o valor do produto ele não está no tempo que foi utilizado, nos recursos que foram necessários para a fabricação. Por exemplo, um rico, quando ele compra uma mercadoria, um produto, o que ele deseja principalmente? Exclusividade. Então perceba que essas marcas mais luxuosas, elas entregam poucos produtos, mas com exclusividade. E é a oferta que Hayek falou sobre a oferta da oferta e da demanda. Quanto mais escasso aquele produto for no mercado, mais exclusivo ele vai ser. E como é exclusivo, obviamente que o valor será maior. Agora, quanto mais eu tenho no mercado em abundância, em excesso, a tendência é que o valor seja menor. É por isso que quando nós verificamos o valor do ouro, do diamante ou algum produto que tenha esses elementos, o que geralmente ocorre com o valor? Ele sobe bastante, porque é um valor exclusivo, é escasso e poucas pessoas gostariam ou querem ter o desejo ou realmente podem comprar. Ocorreu ultimamente esse fenômeno, não sei se vocês se lembram, mas a Ferrari pediu de volta 2 unidades, que eu soube pelo menos, um era de um funkeiro e a outra era de um influencer, em que a própria marca alegou que aquele produto não era condizente com aquele público, né, com o funkeiro, com o influencer. Então perceba que para se ter uma Ferrari não é simplesmente ter o dinheiro, mas a marca ela visa o público-alvo que ela deseja, o mercado que ela deseja alcançar. Até recentemente teve uma mudança de mercado da marca Lacoste, em que ela era utilizada como sinônimo de luxo ou até mesmo de glamour por esportistas de alto nível, né? Atletas do tênis e do golfe. Hoje em dia são utilizadas por funkeiros, por influencers e até mesmo a marca teve uma pequena mudança aí no seu nicho, na sua forma de produção, né, em que o logo era pequeno, agora é enorme o logo. E há essa discussão se a marca teve um prejuízo porque está atingindo um público de classe mais baixo do que o usual, do que era antes de atletas de alto nível, ou se isso é bom porque aumenta as vendas, aumenta o mercado, enfim. Eu não estou aqui para discutir esse tema, mas apenas para fazer uma análise sobre a mudança de um nicho, de um público, né, de status, etc. E até vendo a contradição que há no Brasil, nós estamos passando por uma crise aí, governamental, em que as contas nós estamos tendo um déficit enorme, porém, esse público que consome artigos de luxo está crescendo cada vez mais. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem de que houve um aumento de 18% no ano passado, 2024, quanto a esse mercado, em que na Europa o aumento foi somente de 10%. Então veja que mesmo um país estando em crise, por outro lado, esse público que tem mais dinheiro, dos ricos, eles têm dinheiro suficiente para desejar e ter a exclusividade. Portanto, o produto ele é algo subjetivo. O valor ele é algo subjetivo, ele não é algo fixo e concreto. Então, podendo atender tanto uma classe baixa quanto a classe média ou uma classe alta, de acordo com o produto, às vezes semelhança no material, mas atendendo a públicos distintos. Mas e você? Qual teoria
econômica você acha que faz mais sentido? A teoria marxista ou a teoria liberal? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. No demais, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!